Eu sou Bruno Queregati e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre as transformações isométricas e como elas afetam as formas das geometrias planas e espaciais. Veremos os conceitos de translação, rotação e reflexão e como podemos aplicá-los no nosso dia a dia. Bom, pessoal, vamos começar com a definição do que é isometria. Iso, pessoal, vem de igual, vem de manutenção, vem de manter, tá certo? Então a isometria vai ser o seguinte, vai ser manter a forma geométrica original com todas as suas medidas. Então se a gente tem um quadrado de lado 2, por exemplo, 2 centímetros, 2 metros, a gente vai manter esse quadrado com essa forma. E aí, claro que vem a pergunta, tá, professor, mas se a gente mantém a forma, que tipo de transformação a gente pode fazer com essa geometria sem precisar alterar a forma dela? Porque a primeira coisa que a gente pensa, né, que se a gente quer alterar uma forma, a gente vai pensar primeiro em alterar as medidas dela. Mas isso não é o caso. Essas medidas, quando a gente tem alteração de medida, vão ser as transformações homotéticas. Aqui a gente está falando das isométricas, onde a gente não vai alterar a medida. Tá? E aí existem 3 ferramentas básicas para a gente fazer transformações isométricas, que é a rotação, a translação e a reflexão. Vamos começar, pessoal, com a rotação. A rotação, acho que o pessoal está meio acostumado, né? Já que vê muito questão de carro, bicicleta, né? A gente vê a roda rodando ali, né? Então já tem noção que a rotação é o quê? É um giro dentro de um eixo circular aí. Então qualquer forma geométrica que a gente tenha, né? Seja um triângulo equilátero, um triângulo isósceles, né? Um trapézio, um retângulo, todos eles podem ser rotacionados, tá certo? Então você pode pegar a forma e simplesmente girar ela. Isso não altera as medidas dela, porém altera a posição dela onde? No plano, tá? Isso vale também para a geometria espacial. Eu posso pegar, por exemplo, um cilindro e rotacionar esse cilindro, tá certo? Ele pode ficar um cilindro deitado, um cilindro em pé, mas ele continua sendo o cilindro com as mesmas formas originais, né? A gente tem usado bastante aqui a forma de uma lata, né, como sendo o cilindro. O que a gente pode fazer? Pegar essa lata, a mesma lata, e girar ela. Ela continua a mesma lata com as mesmas dimensões. Porém, o que ela teve? Uma rotação, tá? Então a rotação é esse giro, né, dentro de um eixo muito caracterizado aí dentro da forma circular, tá certo? Então a rotação girando dentro de um eixo circular é a definição que vocês têm que saber. Próximo, pessoal, translação. Translação está diretamente relacionado ao movimento. Então eu posso pegar a minha forma geométrica, manter as dimensões dela e simplesmente deslocá-la. Posso ir para a esquerda, posso ir para a direita, posso ir para cima, posso ir para baixo, né? Posso colocar junto uma rotação, então eu posso fazer uma rotação com uma translação, né? E aqui acho que vocês acabam relacionando muito com o quê? Com a parte espacial, né? Quando você está vendo o movimento da Terra em relação ao Sol. Esses dois movimentos, rotação e translação, a Terra faz em relação ao Sol, tá certo? Então a rotação é o quê? A Terra girando no próprio eixo, então ela está fazendo um movimento circular, mas ela continua sendo o mesmo planeta Terra, com as mesmas dimensões, e a translação é o deslocamento da Terra em relação ao Sol, que a gente tem aquele ciclo que a gente chama de ano, tá certo? Aí tem as estações do ano, verão, outono, né? Primavera, inverno, todas essas estações estão relacionadas à posição da Terra em relação ao Sol. Então a Terra, a gente aproximando ela para uma esfera, né? Lembrando que ela não é uma esfera perfeita, mas aproximando ela para uma esfera, ela está fazendo uma translação, um deslocamento em relação ao Sol. E ao mesmo tempo ela também está fazendo uma rotação, tá certo? Então a gente define, claro, os movimentos das transformações isométricas separadamente, mas eles podem ser feitos simultaneamente, uma rotação e uma translação, por exemplo, tá certo? E o terceiro tipo, pessoal, é a reflexão. E a reflexão vem muito do quê? Do efeito que a gente chama de espelho. Então é quando você está olhando para o espelho e tem uma forma exatamente idêntica a você do outro lado. E a gente pode fazer a mesma coisa com uma forma geométrica. Eu posso ter uma forma geométrica aqui, eu defino uma posição que seria o meu espelho, e aqui no lado extremamente oposto eu tenho a mesma forma, só que na forma espelhada, como a gente fala, né? Com as dimensões permanecem as mesmas, porém parece que ela fez um deslocamento, ela veio para cá e alterou apenas a posição dos segmentos que definem essa forma, tá? Mas na geometria espacial também pode ser feito. Eu posso também ter um cilindro aqui, aplicar um efeito espelho, né, uma reflexão, e ter um outro cilindro aqui, tá? Então a reflexão pode fazer analogia diretamente com o espelho, que é a mesma coisa, tá? Então resumindo para vocês,
Essas são as 3 transformações fundamentais dentro da isometria. A rotação, que é você girar ali no movimento circular, a translação, que é o deslocamento, e a reflexão, que é você inverter as dimensões através do efeito espelho. Mas guardando sempre qual característica, pessoal? As mesmas medidas permanecem, tá? Então você não tem alterações de medidas. Quando ocorrer alterações de medidas, a gente vai ter aquilo que a gente chama de transformações homotéticas, que vai ter uma aula exclusiva para vocês sobre isso. E aí, para ver se vocês estão prestando atenção direitinho, vamos fazer um exercício aqui para vocês fixarem esse conhecimento. Bom, pessoal, agora que vocês praticaram um pouquinho sobre os conceitos de rotação, translação e reflexão, vejam esse vídeo a seguir para vocês consolidarem esses conhecimentos. O traçado aqui que a Terra vai fazer, né? Essa rota que a Terra vai fazer é uma rota elíptica, tá? Então vamos supor aqui, ó, que a nossa Terra ela vai só fazer esse movimento, tá? Ela não vai girar em torno de si mesma, né? Que é o de rotação. Então ela vai aqui, ó, vai fazer esse movimento. Perceba aqui, ó, se a Terra fizesse somente esse movimento, ó, tá vendo que a gente está olhando aqui para a América do Sul, aqui para o Brasil? A gente nunca vai ver a Austrália aqui. Por quê? Porque esse movimento é somente o de translação, né? Como se o Sol estivesse aqui ao centro, né? Então, conforme aqui a Terra vai se movimentando nessa trajetória elíptica, a Terra não se altera. Tá vendo aqui, ó? O Brasil está aqui e a gente nunca veria o outro lado do globo, tá? Só que nós sabemos que a Terra não faz somente esse movimento de translação. Movimento de rotação, vamos supor que esse coração aqui, ó, a princípio ele está na forma habitual dele, né? E a gente vai colocar o centro de rotação aqui no biquinho do coração. Vamos supor que esse coração ele vai girar aqui anti-horário, né? Vai girar aqui para a esquerda, tá? Se ele girar aqui 90 graus, ele vai cair aqui mais ou menos, certo? Olha só que legal. Girou, já deu um tombo, tá vendo? Quando a gente rotaciona, a figura ela já se altera aqui com relação à sua inclinação, ó. Aqui essa curvinha aqui estava para cima, agora aqui essa curvinha aqui já está para a esquerda. Se eu continuar nesse movimento, nessa mesma direção, anti-horário, pegar esse coração, girar mais 90 graus, ele vai ficar aqui dessa forma aqui, ó. Ó que legal. E se a gente pegar esse coração, continuar girando no sentido anti-horário, se a gente girar mais 90 graus, ele vai ficar aqui, ó. O último movimento, movimento de reflexão. Então a gente vai fazer primeiro com relação a uma reta e depois a gente vai fazer com relação a um ponto. Pessoal, pensa o seguinte, se reflexão, né, se você vê a sua imagem no espelho, a imagem está sendo refletida, certo? Então vamos supor que essa reta nossa aqui seja como se fosse um espelho, tá? Aqui eu tenho o Pac-Man, está olhando para o espelho, e aqui é a imagem do Pac-Man, certo? Olha só, pessoal, perceba que a imagem espelhada aqui, a imagem refletida, o que acontece com ela? Diferente lá da translação, que a imagem ela não se altera, aqui ela vai se alterar, como se ela tivesse dado um giro aqui, ó. E aí, ó, tá vendo que a boca aqui, ó, do Pac-Man está para a direita? Aqui na reflexão dele, a boca ficou para o lado esquerdo, tá vendo? Então tudo vai mudar de lado, tá? Agora, pessoal, um pouquinho mais difícil. Se a gente for fazer uma reflexão com relação a um ponto, olha só o que vai acontecer, pessoal. O Pac-Man nosso aqui, que está de cabeça para cima, ele vai ficar de cabeça para baixo e vai lá para o outro lado, tá? Eu vou pegar essas retas auxiliares aqui, só para a gente ver um detalhe aqui, ó. Vou colocar aqui e vou colocar essa outra aqui, ó. Olha só, pessoal, por que eu coloquei essas retas aqui? Só para você entender. Tá vendo aqui a parte superior da boca do nosso bichinho aqui, do Pac-Man? Ela veio aqui, ó, para baixo. Então, aqui estava em cima, veio para baixo. E a parte inferior da boca, né? Ela veio aqui, ó, para o lado de cima. Então, você vê que ficou tudo invertido, né? O olhinho estava para cima, agora o olhinho está para baixo, tá bom? Bom, pessoal, vocês viram aí um trechinho do vídeo e lembrando que o vídeo completo está disponível para vocês lá no Saiba Mais. Tá certo, pessoal? Então a gente encerra aqui essa aula de transformações isométricas.
Eu espero que vocês tenham gostado e além do vídeo, pessoal, outros links sobre a matéria vocês conseguem ver lá no nosso Saiba Mais, complementando esse conhecimento das 3 formas aí de transformação isométrica: rotação, translação e reflexão. E por falar em reflexão, vou deixar uma frase para reflexão de vocês. A geometria é uma ciência de todas as espécies possíveis de espaços, do Immanuel Kant. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.